Eu vou começar falando dessa seção aqui, que começa a complicar um pouco mais, né? Então, a ideia dessa seção é pegar todas aquelas imagens, né, as imagens do 3 e do 7, que estão nesses diretórios, né? Então, o 3 está nesse diretório, o 7 está nesse diretório, todos os 7 estão nesse diretório. Então você vai pegar todas essas imagens e fazer, aqui ele está falando que vai fazer uma imagem média, né? Ou seja, qual que seria o 3 perfeito, considerando todas aquelas imagens, né? São, não me lembro quantos números 3 manuscritos nós temos, deixa eu ver aqui. Acho que eu posso ver isso colocando len aqui. Vamos ver se ele vai conseguir. Tem mais de 6.000 números 3, né? Provavelmente 7 também, né? 7 deve ter da mesma ordem. Tem um pouco mais de 7, mas gira em torno um pouco mais de 6.000 imagens. Então, ele vai pegar essas 6.000 imagens, tanto de 3 e 7, e fazer uma imagem média, né? Ou seja, considerando todas elas, vamos ver, e fazer um 3, que seria o 3, fruto todas essas imagens, um 3 perfeito e um 7 também perfeito, né? Isso você calcula através do método min, né? Min quer dizer média, tá? Isso a gente vai ver mais para frente. E a partir do momento que você tem essa imagem, vamos dizer assim, perfeita do 3 e a imagem perfeita do 7, você vai usar uma métrica que ele está chamando aqui de similaridade, para testar, para ver se a sua imagem de teste é um 3 ou um 7. Tá certo? Bom, eu vou explicar melhor à medida que nós discutirmos cada célula, código de cada célula. Aqui, essa célula, ele está usando coisas que ele já fez lá em cima. Aqui ele está usando essa classe image, que é de um pacote que esses notebooks já têm por padrão, e ele abre, né, essa classe image, tem essa função open, que ela consegue abrir as imagens, né? Então, exatamente o que ele fez aqui, ó, né? Aqui, ó, ele usou esse image.open para abrir essa imagem. Ele foi nesse diretório, né? Nesse diretório tem um arquivo, né? Que é esse trees1, que é exatamente, ele foi nesse diretório aqui e pegou a segunda imagem, né? Porque aqui está o número 1, então ele pegou a segunda imagem desse diretório, né? O .png, pegou o segundo .png ordenado, né? Porque ele está usando esse sorted. Então esse sorted, ele ordena todas as imagens e pegou a segunda imagem. Então essa função aqui, ela consegue, você consegue visualizar, né, a imagem que está nesse endereço aqui. Então exatamente o que ele está fazendo aqui, né? Mas para você entender isso aqui tudo, então isso daqui
é uma lista, né? Você está começando com colchete e colchete, e ele está fazendo uma iteração, né? Então é um laço for, e armazenando essas imagens que ele está abrindo, né? Vai transformar isso daqui nessa estrutura de dados tensor, né? De todas as imagens que estão nesse endereço, né? No seven, né? Que esse sevens, aqui essa variável sevens está aqui, ó, ela é simplesmente uma lista, né? Vamos colocar aqui sevens, vamos ver aqui, é uma lista com todos os endereços aqui, né? Estão aqui, né, as imagens, né, ordenadas, tá certo? Então isso daqui, esse seven serve é um iterador, né? Serve como iterador, por isso que ele está sendo usado ali naquele fora, ó. Então ele está sendo usado como um iterador, porque é uma lista com todos os arquivos da imagem 7. Aqui ele abre cada imagem e esse tensor coloca isso como uma estrutura de dados tensor, que é uma array, né? Uma array própria do PyTorch, né? Ok, então cada tensor, cada elemento aqui criado, né, nessa lista vai ser uma array própria do PyTorch 28 por 28, que é a imagem, né, que é a imagem dos sets, e a mesma coisa com 3 aqui. Então é uma lista de tensores, tanto para o 7 como para o 7 como para o 3, né? E aqui simplesmente ele está falando quantos tensores você vai ter em cada uma das listas, né? Dessas duas listas, né? Como a gente estava vendo lá anteriormente, tem 6.131 imagens 3 e 6.265 imagens 7. Tá? Então, essa célula está fazendo isso. Eu vou rodar ela. Beleza. E se você quiser aqui, né, tem esses nomes, né? Então as listas têm esses nomes, né? Trees underline tensors. Então se você quiser mostrar um dos tensores uma das imagens, né? Isso daqui está na forma de tensor. Você pode usar essa função show underline image, né? E aqui ele está mostrando o segundo 3, né? O primeiro 3, se você quiser olhar o primeiro 3, você tem que colocar aqui 0. Então o primeiro 3 está aqui. O segundo 3 ele mostrou. O primeiro é esse, digamos o terceiro, então tem que colocar 2 aqui. E assim por diante, ok? Aqui ele faz algumas coisas, né? A primeira coisa ele usa essa função torch stack, né? Acho que stack, se você olhar aqui vamos olhar aqui, stack é pilha, né? É empilhar, né? Então ele vai empilhar todos os tensores da lista, né? Lembre-se que esses 7 tensors, vamos ver o que é o 7 tensors. Os 7 tensors e o 3 tensors também é uma lista de tensores, né? Uma lista de arrays. Cada array tem uma imagem, né? Vai ter o 28 por 28 pixels, né? Valores dos pixels de cada imagem.
Então, esse 7tensor é uma lista de tensores. Quando você usa essa função tortStack, você está empilhando todas elas e construindo uma nova estrutura de dados, que agora já não é uma lista, é um tensor. Vai transformar, vai colocar todas as imagens 28 por 28 e empilhar elas. E isso significa que ao invés de você ter uma matriz 28 por 28, agora você vai ter a dimensão que estava aqui, uma dimensão nova, que estava sendo sendo usada pela lista aqui, né? Que é essa, que vai ter esse comprimento, né? Vão ter esses comprimentos para o 7 e para o 3 respectivamente. Então ele empilhou e transformou essa lista de tensores em um único tensor. Outra coisa que ele fez aqui, ele colocou esse ponto float. Então todos os valores, todos os números que vão estar aqui nesse tensor, nessa estrutura de dados, todos os números ele vai transformar em ponto flutuante, porque eles são inteiros, eles vêm como números inteiros. Então ele transforma em ponto flutuante e depois divide por 255, que é o valor máximo que pode atingir os valores, né, de cada pixel, né? 255 é a graduação mais escura possível, né? E 0 é mais branco possível. Então ele divide tudo isso. Então o que vai acontecer é que os valores que estão armazenados lá, que iam de 0 a 255, agora vão de 0 até 1. Tá? Isso tem uma conveniência em Deep Learning, em Machine Learning, de você ter os seus dados sempre normalizados, porque isso facilita os cálculos que vão ser feitos, né? Então todo o cálculo que é feito dentro de um algoritmo Machine Learning, é bom que você normalize esses valores. Então eles eram de 0 a 255, né? Mostrando aqui, ó, vamos mostrar. Olha aqui, ó, uma figura. Então ele poderia atingir aqui, ó, como está aqui, ó, esse pixel está atingindo 255 no máximo. Então na verdade esse aqui vai atingir 1. Esse pixel que a gente está vendo, fazendo aquela operação, ele vai ficar aqui 1. Aqui um número bem próximo de 1, mas, né, 0.99 não sei quanto. E esses que são 0 vão se manter 0. Tá? Então isso é uma questão, você não precisaria fazer, mas é conveniente, você tem melhores resultados fazendo isso. Tá? E aqui no fim ele está mostrando o shape, né, como que vai ficar cada uma dessas variáveis, né, porque você empilhou todos os três, né. Antes, né, vamos tentar fazer aqui, vamos fazer aqui mesmo. Você tinha aquela variável, olha só, essa 7, eu vou pegar 3 tensors aqui, vou colocar aqui, 3 underline tensors. Tá, e vou colocar o shape também, mandar colocar o shape. Aqui quando eu rodar essa célula, esse shape aqui, o shape do 3 tensors, aqui eu vou escolher um específico, eu vou colocar aqui, eu quero pegar a quarta imagem. E
Então, aqui, a quarta imagem, eu poderia pegar qualquer imagem, escolhi aleatoriamente uma delas, esse shape aqui vai ser 28 por 28, porque é uma imagem só. Agora aqui já está empilhada, né? Então todas as imagens empilhadas e colocadas dentro da estrutura de dado tensor. Então vai ter uma terceira dimensão, né? Aqui só tem duas dimensões aqui nesse daqui, nesse tensor, mas aqui nesse que eu empilhei todas as imagens, agora vai aparecer uma terceira dimensão. Então aqui está mostrando, né? A terceira dimensão é essa aqui, que são as 6.131 imagens. E aqui esse é uma única imagem, né? Então é só 28 por 28. Tá? Beleza. Aqui simplesmente esse len aqui, ele só vai ver o comprimento do shape, ou seja, ele vai ver a dimensão daquele tensor. Esse tensor, essa estrutura de dados, ela tem três dimensões, né? Você pode caminhar por essa estrutura através dessas três dimensões. Essa aqui, por exemplo, só tem duas dimensões, né? Então, se eu posso até colocar aqui, para ter uma contrapartida, né? Colocar o three tensors e colocar uma imagem aqui. Vamos colocar a imagem da terceira, a quinta imagem. Então aqui eu tenho que colocar shape, né? Esqueci de colocar shape. Isso. Então, aqui está falando das dimensões. Então tem a dimensão do three tensors, de uma única imagem é 2, né? E dessa estrutura que eu empilhei todas as imagens é 3. Que ele simplesmente está falando que existe um atributo que você já pode utilizar ao invés de usar len, o shape da estrutura, né? Aplicar o len no shape da estrutura, você pode já usar direto esse atributo aqui, ndim, que ele vai te dar a dimensão da estrutura de dados. Beleza, vou rodar aqui. Bom, aqui tem uma coisa importante, né? Então ele vai pegar todas as imagens 3 que estão empilhadas nessa estrutura de dados e vai realizar a média. Esse zero aqui é importante, ó. Nota o seguinte: se eu tirar esse zero aqui, colocar min, realizar a média assim, o que ele vai fazer? Vamos ver aqui. Acho que esse show image, talvez, não sei se ele vai funcionar. Ele vai dar erro. Eu vou tirar esse show image e vou colocar a min aqui, min 3. Acho que agora vai dar certo. Ó, ele calculou um número, né, um único número. Então ele pegou todos os valores que estão nessa estrutura de dados, todos os números, somou e dividiu pela quantidade de números que ele somou. Então isso que faz o min. Agora, se eu colocar aqui 0, aí eu estou falando para ele, olha, esse eixo, o primeiro eixo,
né? Veja que o primeiro eixo é o eixo onde eu percorro todas as imagens, né? As 6.131 imagens. Então, esse aqui é o eixo 0, esse seria o eixo 1 e esse aqui o eixo 2. Então, no eixo onde eu percorro todas as imagens, eu quero realizar uma média. Então, ele vai pegar o primeiro pixel, vamos pegar aqui assim, ó, vamos ver, ele pega esse primeiro pixel de todas as imagens e faz a média sobre todos eles. E constrói, né, uma imagem final com essa média. Então, aqui, por exemplo, esse pixel sobre todas as imagens, aqui deu 29, numa outra pode dar 0, numa outra pode dar 130, enfim. E aí eu realizo a média sobre todos esses valores e aí eu coloco aqui nessa posição, né, que é coluna 5, linha 1, eu coloco o valor. Então, quando eu realizo sobre esse tensor uma média, dizendo que eu quero uma média ao longo desse eixo, essa média ela vai eliminar essa dimensão dessa estrutura de dados e vai permanecer com essas duas outras, né? Vai se tornar uma array 28 por 28. Essa array 28 por 28 ela vai ter um significado físico, né? Ela vai ter um significado, vamos dizer assim, significado. O significado vai ser uma imagem média, né? Eu vou voltar aqui com o que estava, que é para mostrar, né? Então aqui o min ele vai ser, olha, vou colocar até aqui, ó, min 3 shape, para vocês notarem que o shape de min 3 é 28 por 28. Então, e aqui ele vai mostrar a imagem, né, essa imagem desse min 3, que seria a imagem média de todos os 6.131 números manuscritos 3. Então vamos ver aqui. Ó, aqui está o shape, né, que é 28 por 28, e aqui está a imagem, né? Esse é o 3 ideal, o 3 ideal que eu estava falando lá no começo. Então ele construiu esse 3 ideal, tá certo? Esse 3 ideal vai servir como uma referência, como um modelo para ele fazer comparações. Esse é o 3 perfeito, vamos dizer assim, porque é a média de todos os 3 manuscritos. Então, ele vai utilizar esse 3 perfeito para fazer uma comparação com um número manuscrito. E ele vai usar um teste de similaridade. Ele vai inventar um teste de similaridade para ver o quanto uma imagem desconhecida é parecida com esse 3 perfeito. Tá? Isso a gente vai ver mais para frente. E a mesma coisa, aqui ele repetiu o mesmo código, só que ele usou as imagens empilhadas, né, do set. Né? Todas as arrays 28 por 28 estão empilhadas aqui. E ele realizou uma média, né, observando novamente aqui, ó, usando o argumento 0, ou seja, o primeiro eixo, o eixo 0, ele quer fazer a média correndo sobre aquele eixo, né, correndo sobre, deixa eu ver aqui, vamos colocar aqui, sobre, vamos tirar aqui sevens, vamos colocar sevens, sobre as 6.265
imagens do set. Tá? Então é o significado desse zero. Então está aqui o set perfeito. Esse é o set resultado de uma média sobre todas as imagens sets manuscritas, né? Sobre aquelas 6.265 imagens de set. Tá? Então deu esse set aqui. Tá certo? E aqui na sequência, ele vai pegar a primeira imagem, o primeiro não, aqui está o segundo, né? A segunda imagem do 3, né? Então elas estão todas empilhadas. Então para eu acessar a primeira imagem, aqui se eu quiser ir num pixel específico dessa imagem, eu tenho que colocar mais 2 índices para acessar algum pixel dessa imagem, mas como eu quero toda a informação dessa imagem, eu só coloco esse primeiro índice, esqueço os 2 outros índices. Então eu pego toda a informação da imagem. Então esse A3 é a segunda imagem empilhada nessa estrutura de dados aqui. Então está aqui. E aqui simplesmente essa função é para mostrar visualizar, né, a imagem A3. Vou rodar essa célula. Tá, ele está pegando uma específica e o que ele vai fazer? Ele vai fazer uma comparação com essa aqui, com esse 3 perfeito. Esse é um 3 qualquer. E esse é o 3 que a gente está considerando o 3 perfeito, o 3 de referência. Bom, aí ele vai explicar como que ele vai fazer essa comparação, né? Ou seja, o quão próximo esse 3 está desse 3, né? É uma medida de distância, o quão distante está essa imagem desse valor. E também você pode falar o quanto essa imagem, essa que você está vendo, está em relação a essa. Então, a ideia é que essa imagem, essa aqui, esteja mais próxima dessa imagem do que dessa. Né? Por quê? Porque isso aqui é um 3 e aqui é o 3 de referência. Tá? Então, quando a gente fizer aqui usar essa métrica que ele vai falar, ele vai fazer a diferença desse A3 com relação ao min3. Ele vai fazer uma espécie de uma diferença, que vai medir a distância, né? O quanto aquele 3 está longe desse 3 perfeito. E depois ele pode também realizar a diferença dessa imagem com essa também. Né? E o que a gente espera é que essa diferença dessa imagem com essa seja maior do que com essa. Né? Então vamos ver aqui o que ele fala. Então ele vai usar, tem duas coisas que ele usa, né? Esse Mean Absolute Difference, ou simplesmente L1 Norm, tem esse nome. Esse nome vem da matemática, da álgebra, enfim, é um nome matemático. E também tem uma outra forma de fazer, que é usando esse Root Mean Square Error, né? Ou chamado de L2 Norm, né? L2, norma L2. Né? Bom, aqui estão as fórmulas, né? Então, o código para cada uma delas, né? Isso daqui é exatamente o Mean Absolute Difference.
Então, o min quer dizer média, absoluto, né? Absolute é absoluto e diferença, difference, né? Então é a diferença, vamos ver aqui, diferença absoluta média, né? É assim a tradução. Então aqui tem a diferença, então ele faz a diferença do A3 pelo min3, né? Então ele vai fazer como essas estruturas de dados, né? Lembrando que essas estruturas de dados elas são aqui arrays. Então ela vai fazer essa diferença elemento a elemento. Então ela vai pegar o pixel correspondente, vai pegar lá o primeiro pixel da A3 e vai fazer a diferença com o primeiro pixel da min3. E assim com os outros pixels. Vai fazer, né, elemento a elemento. Tá? Essas estruturas de dados conseguem fazer isso. Tá? O tensor ou a array NumPy também consegue fazer. Tá? E aí ele faz. Então esse resultado aqui também, ó, vai ser uma array 28 por 28. Tá? Porque ambas aqui, esse A3 como o min3 são arrays 28 por 28. E aí, esses valores podem ser negativos ou positivos. O que ele faz? Ele toma o valor absoluto. Então, esse método aqui, ABS, ele toma os valores absolutos. Então, se tiver algum número negativo, ele transforma em positivo. É isso que esse ABS faz. Então, isso aqui tudo, em azul, vai ser uma array 28 por 28, que não vai ter nenhum valor negativo, são todos positivos. E depois que ele faz isso, ele vai somar esse min, ele vai somar todos os valores, certo? Porque até aqui ainda é uma array 28 por 28, mas aqui com esse min e ele não especificando qual eixo que ele quer fazer, ele vai fazer a média sobre todos os pixels, né? É diferente, né? Nota que aqui não tem aquele zero, como tinha aqui, ó. Vamos ver, ó, aqui, ó, né? Não tem esse zero. Então, quando não tem esse zero, ele sempre vai retornar um único número, porque ele varre todos os valores que tiver na estrutura de dados. Não importa quantas dimensões tem a estrutura, né? Aqui, no caso, tem duas dimensões, é 28 por 28, mas ele vai pegar tudo, somar e dividir pela quantidade que ele somou, que é a definição de média. Tá? Isso daqui é a implementação desse Mean Absolute Difference, né? Mean Absolute Difference, ou norma L1. Tá? Agora, esse Root Mean Squared Error é exatamente o que está aqui embaixo. Então, a diferença principal para essa é que aqui ele está usando ABS e aqui ele está elevando ao quadrado todas as diferenças aqui, né? Então, as diferenças ele está elevando ao quadrado. É um pouco parecido, porque é uma outra forma de você evitar números negativos, né? Isso faz sentido porque que ele está tentando evitar números negativos, né? Tanto com o ABS ou elevando os números ao quadrado, né? Lembrando que se aparecer um número negativo aqui, que pode aparecer, quando você eleva ao quadrado esse número negativo, ele se torna positivo. Certo? Qualquer número negativo elevado ao quadrado se torna positivo. Então tem essa forma, usando o método ABS, que é tomar o módulo do número, ou elevar ao quadrado.
Por que ele faz isso? Por que ele está evitando números negativos? Porque ele vai realizar uma média. Então, como ele vai realizar uma média e ele quer saber o quão distante, né? O quão distante está os valores, não importa se é negativo ou positivo, mas o quão distante está os valores do A3 para o min3. Então é importante que ele remova os negativos, porque pode haver um cancelamento entre valores positivos e negativos, né? Como você está somando todos eles, né? Porque na média você soma, quando você faz uma média você soma. Então, para não haver esse cancelamento e você não saber o quanto distante está os valores de A3 para min3, então é necessário ele ou tomar valor absoluto ou ao quadrado. Então, aí ele toma, né, faz a média e, por fim, ele faz uma outra coisa. Ele vai tomar a raiz quadrada, né, que é esse método aqui, SQRT, né, que é o tomar a raiz quadrada do número. Por isso que se chama root, né? Esse root é esse SQRT. O min está aqui. O square está aqui. E o error é a diferença, né? É A3 menos min3, tá? Então é só você ler o código de trás para frente que você entende o significado dessa palavra aqui, tá? Root, min, square, error, beleza? E aí ele armazenou os valores nessas duas variáveis aqui que ele criou, e aqui estão os valores, né? Para o ABS, para o primeiro, aqui para a norma L1 é esse valor, e para o root mean square error é esse valor. Tá? Então, o que dá para notar também é que a tendência é que esse root mean square error mostre mais as diferenças, né? Porque é um número maior, né? Aqui deu 0.11 aproximadamente, e aqui deu 0.20. Então, o root mean square error ele evidencia mais a diferença entre as imagens do que o mean absolute difference, né? Então, se você quer ver mais as diferenças entre as coisas, entre as imagens, use a norma L2. Se você quiser ver menos diferença, que as diferenças sejam menos perceptíveis, então você usa a norma L1. Aqui simplesmente ele faz com... Aqui a gente está falando usando o min3, e depois ele vai pegar a mesma imagem A3, essa imagem aqui, essa, e vai fazer a diferença com o min7, né? Que é o set perfeito, esse set aqui. Min set is not defined. Então eu devo não ter rodado essa célula onde eu defini o min set. Vamos ver aqui. Eu não rodei aqui. Vamos rodar primeiro aqui. Está aqui os valores. Aí, uma coisa que ele vai comentar aqui é que a diferença, né? Ou seja, a diferença do 3 dessa imagem 3 para o set perfeito é maior do que desse 3 para o 3 perfeito. E é o que a gente esperava, né? É o que se espera, né? Ou seja, essa medida que ele criou, essa medida, pode nos indicar
o que ele fala ali da similaridade, né? Então, o A3, a imagem A3 é mais similar com o 3 perfeito do que com o 7 perfeito, né? Por causa desses valores, ó. Aqui deu aproximadamente 0,20 e aqui deu 0,30, né? Ou seja, esse 3 está muito mais longe, do 7 perfeito do que do 3 perfeito, né? E a mesma coisa aqui usando a norma L1, né? Aqui deu 0,15 e aqui deu 0,11. Depois ele vai falar o seguinte, ó, ele fez ele implementou de uma forma explícita aqui, mas ele fala que tem existe essa, não sei se é uma classe, né? Esse F, né? PyTorch already provides both. Ele está falando aqui, o PyTorch já tem, né? Fornece ambas essas duas funções aqui que que ele implementou, né? Ele está falando isso aqui, que ele está chamando de loss functions, né? Aí ele vai falar, você achará, né? You find this inside torch.nn functional, which the PyTorch team recommends import as F. Tá, você vai importar essa classe, né? Eu não sei, esse módulo do PyTorch como F maiúsculo, e dentro desse módulo vai ter essas funções, ó, o L1 loss, que é exatamente a implementação dessa função aqui, implementar isso, e tem o MSE underline loss, tá? Dentro desse módulo aqui, né? Do torch.nn functional, que ele importou como F maiúsculo. Então é isso, e vai dar os mesmos resultados que ele mostra aqui nessa célula. Vou rodar aqui. Bom, então essa aqui é a primeira sessão. Eu vou fazer um outro vídeo para outras sessões, né? Então é isso, pessoal.